Olá, tudo bem? Aqui é o programa Enem para Todos, Literatura. Vamos conversar um pouquinho sobre os períodos socioliterários que mais caem no Enem. Preparados? O programa de hoje é sobre realismo e naturalismo no Brasil. Então vamos lá! Antes de falar sobre o realismo e naturalismo em si, eu vou passar pelo contexto histórico, dando um breve panorama histórico desse movimento aqui no Brasil. O realismo brasileiro, o realismo e naturalismo, tem início em 1881, com a publicação do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do grande escritor brasileiro, Machado de Assis, um romance realista, e também com a publicação do livro O Mulato, já um romance naturalista de Aloysio Azevedo. A partir da segunda metade do século XIX, a sociedade brasileira sofreu grandes transformações. De sociedade agrária, latifundiária, escravocrata e aristocrática, passou a ser uma civilização burguesa e urbana. A mão de obra escrava aos poucos foi substituída pelos imigrantes europeus assalariados que vinham trabalhar na lavoura cafeeira, nas lavouras de café. Então, essa década de 80 corresponde ao período de intensificação da campanha abolicionista, que culminou na Lei Áurea, que culminou com a Lei Áurea de 1888, ao período da Guerra do Paraguai e ao período da decadência da monarquia e estabelecimento da República. Foi então, em plena época realista, que ocorreu a fundação da Academia Brasileira de Letras, quando? Em 1897. E um processo também que pode ser chamado de oficialização da literatura. O escritor, que antes era meio discriminado, marginalizado, começou a ter prestígio e a participar mais ativamente da vida social. Quem era esse cara? Machado de Assis, também um grande nome do movimento realista no Brasil. O realismo brasileiro apresentou basicamente as mesmas características do realismo europeu, apenas com alguns aspectos locais, principalmente na poesia. Ao contrário do que ocorreu em Portugal, aqui no Brasil, não tivemos uma poesia realista significativa. A poesia desse período apresentou características muito específicas, constituindo um novo movimento que conversaremos, em outro programa, em outro episódio, ok? Agora, vamos conhecer um pouquinho mais sobre os autores dessa escola, desse período realismo-naturalismo. Quais são os principais autores do realismo-naturalismo no Brasil? O primeiro, e que eu já falei aqui, é o Machado de Assis, Aloysio Azevedo, o escritor de O Mulato, Raul Pompeia e Adolfo Caminha. Machado de Assis e Raul Pompeia dedicaram-se mais ao romance realista. Mas sobre esse último quem? Raul, é importante fazermos uma ressalva, pois graças à diversidade de elementos em sua obra, sua classificação é problemática. Então há quem diga, por exemplo, que Raul não pertencia a esse momento realista, ok? Aloysio Azevedo já foi um grande representante do naturalismo brasileiro. Para esse autor, o homem era fruto dos elementos biológicos, raça, e das circunstâncias do tempo e do meio em que ele vivia. Aloysio era um escritor profissional, escrevendo de acordo com o gosto do público leitor da época. Então, se a gente trouxesse, por exemplo, Aloysio Azevedo para o nosso tempo, chamaria ele de escritor que faz fanservice, Essa gíria que as pessoas gostam de falar daquele
escritor, daquele autor, produtor ou diretor, não importa, né, de quem está dirigindo a obra, que pensa na recepção, né, no fã, no que o leitor vai achar, no que o leitor quer, e tenta, de certa forma, levar a obra para esse lado. Sua obra, né, a obra de Aloysio Azevedo, era bem diversificada, apresentando romances românticos e romances naturalistas. Mas, ao contrário de outros escritores que apresentavam fases, né, tipo fase realista, fase romântica, como o Machado de Assis apresentou, a gente vai conversar mais pra frente, Aloysio produzia os dois tipos de romance ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente. Para o público, escrevia romances românticos, chamados por ele de comerciais, e também escrevia os romances naturalistas. Mas esses romances naturalistas ele chamava de romances artísticos. Aloysio foi um grande caricaturista e conta a história que ele possuía um método bem original de escrita e que eu achei bastante interessante, né? Que era o quê? Primeiro ele desenhava as personagens, depois começava a escrever as cenas. Entre seus principais romances, a gente pode falar, né, de quais? Casa de Pensão, que conta a história de Amâncio Vasconcelos, um jovem maranhense que parte para o Rio de Janeiro para cursar medicina e acaba metido numa série de confusões, principalmente depois que vai morar na pensão de João Coqueiro, mas seus livros mais importantes são O Cortiço e O Mulato. Neles, encontramos suas principais características, a forte ligação com o determinismo e o romance social, preocupado em retratar as camadas marginalizadas. Em O Mulato, o romance que deu início ao movimento naturalista, né, aqui no Brasil, Aloysio fez uma forte crítica à sociedade corrompida e preconceituosa de São Luís do Maranhão. O livro conta a história do amor proibido de Raimundo e Ana Rosa. Raimundo era um rapaz mulato, de pele branca e olhos azuis, filhos de um português com uma escrava. Ele foi mandado para Coimbra e, depois de formado, voltou para o Maranhão para viver na casa do tio, onde se apaixona por quem? Por sua prima, a Ana Rosa. Todos na cidade sabiam de sua origem bastarda, menos ele, coitado. Raimundo só ficou conhecendo toda a verdade quando, ao pedir a prima em casamento, recebe a recusa do tio. E a trama, né, se desenvolve nesse enlace. Mas O Cortiço, o livro mais significativo e talvez o mais importante de Aloysio, considerado também o melhor romance naturalista da nossa literatura. Aloysio soube nele retratar como ninguém a realidade dos agrupamentos humanos, né? Mas e aí, o que é um cortiço? Eu não sei o que é um cortiço. Os cortiços são habitações coletivas e foram muito comuns no final do século XIX, habitados principalmente pelos trabalhadores não qualificados, que vinham para as cidades em busca de melhores empregos, melhores condições de vida, né? Segundo os historiadores, o marido da princesa Isabel foi dono de um dos maiores cortiços brasileiros, onde viviam mais de 4.000 pessoas. Então imagina, né? Era de fato um grande agrupamento humano. E é justamente essa temática a matéria-prima de Aloysio no livro Cortiço, que fala das misérias, dos vícios e da promiscuidade das pessoas que habitavam o cortiço. Entre as personagens principais destacam-se a negra Bertoleza e João Romão, o dono do cortiço. O livro conta a história de João Romão, um ambicioso comerciante português que busca riqueza e status social. João constrói o cortiço com a ajuda da negra, a Bertoleza, que por ele foi traída. Mas, ao contrário do que muitos pensam, a personagem central do romance de Aloysio não é João Romão, nem a negra Bertoleza, e sim o próprio cortiço. O cortiço
é o núcleo gerador de todas as ações do romance. Várias vezes, a começar da cena inicial que mostra o seu despertar, o cortiço é apresentado como se tivesse vida e acompanhasse o desenvolvimento de seu proprietário. A esse processo dá-se o nome de antropomorfismo, processo que consiste na atribuição de características humanas a seres não humanos ou a seres inanimados. Influenciado pelas novas descobertas da biologia e do determinismo, Aloysio inova a literatura brasileira, fazendo o processo inverso, reduzindo muitas vezes os seres humanos ao nível dos animais. Esse processo a gente chama de zoomorfismo. Frequentemente aparecem aproximações, como Rita Baiana, apresentada como uma cadela no cio, Leandra como com ancas de animal do campo. Aloysio também inova por ser um dos primeiros autores a tratar do homossexualismo feminino, representado pelas personagens Leone e Pombinha. Ok? Então, Cortiço aí é uma obra assim que a gente pode estudar bastante. Já Raul Pompeia, que eu falei lá no começo, é outro importante escritor desse período. Entretanto, sua classificação como um autor naturalista é muito complicada e reducionista, porque ele tinha uma complexidade, de características dentro da sua obra, características e diversidades temáticas. Em seu romance O Ateneu, há uma superposição de características de vários movimentos literários, e não é possível dizer que há um estilo que predomina. Durante a leitura, encontramos elementos, por exemplo, impressionistas, parnasianos, simbolistas, expressionistas e elementos naturalistas, principalmente ao tratar do homossexualismo masculino e da influência do meio na conduta das pessoas. Em O Ateneu, Raul Pompeia, ao contar uma história de um garoto que entra num colégio interno chamado O Ateneu, soma autobiografia e ficção. Não há um enredo linear. O livro, narrado em primeira pessoa, está construído a partir de recordações da personagem Sérgio, já adulto. Como já antecipava seu pai, no Ateneu, Sérgio, ainda criança, conhece o mundo através de um ambiente marcado pela corrupção, pelo autoritarismo das instituições escolares e da promiscuidade adolescente. Já Adolfo Caminha, o último escritor aí que a gente vai falar nesse programa, embora com um brilho ofuscado pelos naturalistas Aloysio e Raul, também escreve nesse período, apresentando uma tendência mais regionalista. Seu principal livro é O Bom Crioulo, em que retrata com grande maturidade o homossexualismo entre os marinheiros, mas a grande figura do final do século XIX e talvez a figura literária mais importante do Brasil foi o inigualável Machado de Assis, tema da nossa próxima conversa, porque ele merece um episódio só para ele, não é mesmo? Para finalizar o nosso programa, o nosso episódio de hoje, o roteiro é de autoria do professor e doutorando em literatura pela Universidade de Brasília, olha o peso, Eduardo Dias. E foi contado por mim, Maria Cecília, que também sou professora de português, ok? Nós fazemos parte do projeto Enem para Todos, um projeto que vai te ajudar a encarar esse exame de nível nacional. Somos da equipe de literatura e estaremos postando novos episódios nesse mesmo estilo, falando sobre literatura, curiosidades, contexto histórico, autores. Então, até o próximo episódio, que será de Machado de Assis, e
que continuaremos falando de realismo e naturalismo. Espero que tenham gostado e abraços!